Gente, uma das fases da minha vida que eu acho que eu mais, tipo assim, cresci e pude talvez me conhecer, mesmo que eu fosse muito nova na época, porque o conhecimento a gente tá sempre se conhecendo, né? Mas uma fase, assim, que eu pude falar, tipo, sabe o que quem eu queria me tornar, quem eu tava sendo, e essas coisas todas, foi na época que o meu ciclo de amizade era muito pequeno. Muito pequeno, mas tipo, no nível talvez inadmissível, porque eu era muito. Eu só ficava dentro de casa e ficando só dentro de casa, eu só conversava com três pessoas na época, uma pessoalmente e duas online. Até online eu não tinha, tipo assim, esse ciclo de amizade de conversar com muitas pessoas e essas coisas. E quando eu só conversava com aquelas pessoas, como eram pessoas de confiança, eu sempre pude estar aberta ali pra contar sobre os meus sonhos. São pessoas que me conhecem, tipo assim, de cor e salteado, entendeu? Pessoas que lembram coisas que fazem sentido pra mim e tudo mais. E nunca me arrependi disso. Só que eu acho que isso é muito lindo, porque muitas das vezes a gente precisa meio que se afastar, assim, sabe? Porque eu acho assim, tá tudo bem a gente ter vários colegas e amigos e tudo mais, mas, tipo, eu acho assim, você tendo um ciclo pequeno, de pessoas que você realmente pode confiar, que você pode ser você mesmo, eu acho que isso é uma das coisas mais lindas assim, da face da Terra. E ontem eu tava escutando um podcast da Manu, e ela tava falando a respeito do quanto a gente se trai pra ser compreendida. E aí eu assisti um vídeo da menina hoje que ela fala a respeito que ela, o ciclo de amizade dela é pequeno, e hoje ela, tipo, a autoestima dela é tão boa que quando ela não quer fazer algo, ela simplesmente não faz. Entendeu? Ela não se cobra pra ir lá e fazer isso, por conta que, fulano vai pensar isso, e que também não fica pedindo desculpa direto. Isso é coisa que a gente vai aprendendo com o tempo, né? Mas aí eu pensei, o quão bom é isso, porque é claro que a gente, independente de ter um ciclo de amizade pequeno ou um ciclo de amizade grande, a gente vai precisar, tipo assim, impor limites, entendeu? Você precisa aprender a dizer não, você precisa aprender a parar de estar se desculpando por tudo e tudo mais. Isso são coisas que as pessoas também já falaram pra mim. Mas quando você tem um ciclo de amizade pequeno, eu acho que necessariamente a sua vida é mais feliz, entendeu? Porque você escolhe pessoas que te faz bem, entende? E aí você tá ali, você não precisa ter medo de ser você mesmo, entendeu? Você não precisa se trair pra ser compreendido pelas outras pessoas. Porque, gente, eu achei muito interessante, porque a Manu explica que basicamente nessa questão de influência, entendeu? Mas a Manuela explica que a gente meio que a gente é ensinado, tipo, as coisas são ensinadas pra gente e meio que a gente veste tal coisa porque ensinaram que é bonita, a gente faz tal coisa porque as pessoas faziam isso, então acaba que a gente não vive uma vida que a gente é quem a gente é, ou tipo, basicamente talvez quem a gente seja baseado no que as outras pessoas são, entende? Então quando você passa a se autoconhecer e essas coisas todas, e o seu ciclo de amizade é pequeno, eu acho que isso traz uma paz, assim, sabe, pra vida, porque realmente é muito isso. Eu acho que uma das coisas que mais paralisa a vida do ser humano é a busca de validação. E uma coisa que eu achei muito lindo que ela falou mesmo, é que às vezes a gente não precisa, a gente não precisa ter medo de ficar sozinho, porque possa ser que a gente tenha que ficar sozinho, ou que a gente esteja em ambientes que é isso, a gente vai ter que ficar sozinho, a gente vai ter que se apegar ao nosso sonho, se conhecer, entendeu? E fazer as pazes com isso, porque existe a nossa tribo, entendeu? Existem pessoas que vão pensar igual a você, tipo assim, não totalmente, mas tipo, existem pessoas que vai ter conexão com você, entende? Então, tipo, às vezes porque a gente se desgasta tanto querendo fazer com que as pessoas que estão ao nosso redor vejam a visão de futuro que a gente tem, ou vejam a vida da forma que a gente vê, só que são pessoas que já têm a forma de pensar, entendeu? Então acaba que, tipo, é um desgaste mental, só que se você, tipo assim, sossegar, se acalmar, no lugar certo você brilha diferente. Essa frase é muito real, entende? Então, tipo, você ter a esperança de, tipo, esse dia vai chegar, você vai estar com essas pessoas e tudo mais. E aí foi quando, tipo, tava explicando sobre isso e nessa questão de validação. Porque a gente, tipo, nessa questão de você se invalidar demais, entendeu? Porque o ser humano, ele tá sempre em busca de validação, entendeu? Tipo assim, sempre, sempre. Por isso que é bom a autoconsciência pra aprender a tá mudando isso. Por quê? A gente tá literalmente sempre em busca de validação. Você não quer fazer algo porque as pessoas sempre falam, se você não tivesse medo de ser julgada, de ser mal compreendida, como estaria a sua vida? Porque eu acho que a gente
É porque às vezes as pessoas falam, ah, não me importo com o que os outros pensam. Mas se realmente não se importar com o que os outros pensam, tipo assim, se você realmente não se importasse com o que os outros pensam, a sua vida poderia estar tão diferente agora, entende? Tipo, nesse ponto de vista, por quê? Porque, tipo, com ou sem medo, a gente precisa arriscar, entende? Mas se limita por medo de julgamento, por medo do que as pessoas vão pensar, com medo do que as pessoas vão falar. E aí que entra o autoconhecimento, você se conhecer, você ter uma autoimagem sua fixa e uma autoimagem forte, assim, pra você, tipo, não se validar pela visão da outra pessoa ou pelo que a outra pessoa diz. Então é por isso que é importante o autoconhecimento, pra gente aprender a ter a consciência dos nossos pensamentos, a ter consciência do sentimento, do que a gente tá sentindo e o porquê, pra parar de estar, tipo, nessa busca por validação, porque não tem, tipo assim, não tem como ninguém tá validando a gente, é a gente que se valida, entendeu? Então, tipo, realmente nessa questão das vezes você ligar o tipo, ah, tô nem aí, vou fazer isso porque isso aqui é o que vai mudar a minha vida, é isso que as pessoas falam, tipo assim, ah, liga a câmera e vai gravar. Você tem algo pra oferecer no mundo, tipo assim, liga a câmera, ninguém liga, entendeu? Tipo assim, nessa questão, ninguém liga, quem liga, who cares, entende? Tipo, vai fazer isso, as pessoas que te julgar, tipo assim, deixa eu julgar, entendeu? Estão perdendo o tempo deles ali, mas vai ter pessoas que vão te enxergar. E às vezes aquilo que você mais resiste pra fazer é o que de fato vai mudar a sua vida, entendeu? Tipo assim, vai mudar a sua vida de um modo radical e você não tá fazendo por medo de ser julgado, só que todo mundo morre, entendeu? Todo mundo vai morrer um dia. Mas eu achei isso muito lindo, porque nessa questão de um ponto de vista, sabe? Ai, gente, tipo, começar, tipo assim, a se conhecer, sabe? Você se conhece, você sabe quem você é, você, tipo, não tem mais essa limitação de, tipo, ir pra lugares forçados porque você tá com medo de deixar fulano desconfortável. É claro que existe aquilo da gente, tipo, tratar as pessoas bem, também ter senso, né? Tipo, se você errou em alguma coisa, ai, pedir desculpa e tudo mais, mas essa questão de, às vezes, você se encolher tanto pra caber no mundo do outro, entende? E, tipo, essa questão de encolhimento, que gente, é muito louco isso, porque tá tudo ligado com validação, com a forma como você se vê, autoestima, querer se encolher. Ai, meu Deus, mas só que quando você se permite, sabe? Você se permite ser, as pessoas que são pra ficar vão ficar. É isso, eu acho assim, sabe? Quando é difícil, porque é complicado, né? Porque quando a gente vê pessoas saindo da nossa vida, a gente fica triste, ah, mas por que fulano saiu? Ah, mas por que isso? Eu gostava muito de tal pessoa. Só que se a gente olhar pelo ponto de vista, pronto, meu Deus, obrigada. Obrigada, tipo assim, porque as pessoas estão saindo, as pessoas que forem pra ficar, vai ficar, aquilo que for pra ser, vai ser, aquilo que for pra acontecer, vai acontecer, entende? E outra coisa a respeito da gente ser o nosso desejo. Entende? Você, tipo assim, eu vi a menina falando hoje a respeito de sonhos, a respeito de você ter um plano B. Por que você teria um plano B se você é o seu sonho, se você é seu desejo, se você consegue. E, sério, se vocês puderem estudar uma coisa na vida de vocês, eu diria pra vocês estar estudando a respeito dessa questão da forma que a gente pensa, nessa questão de universo, essas coisas, porque pessoas bem-sucedidas foram muitas pessoas que passaram a estar fazendo essa questão de aprender sobre a forma de pensar, entende, gente? Porque muitas das vezes, muitas pessoas, tipo, não faz terapia, essas coisas todas, mas a forma que você pensa, entendeu? É o que cria a sua realidade, os seus pensamentos criam a sua realidade. Então, quando você começa a consumir coisas que vai te influenciar, tipo assim, não tem como dar errado, é aquilo. Às vezes você pensa, ah, não vou ler um livro porque eu realmente não consigo, tipo, sentar e ler um livro e pegar os aprendizados daquilo. Alguma coisa você vai aprender do livro, entendeu? E é a repetição, vai repetindo, leia o livro quantas vezes você achar necessário, mas alguma coisa você vai aprender e você vai aplicar na sua vida. Só que se você pensa que você não consegue fazer isso, você se limita e você não aprende. Tipo assim, ah, muita coisa pra aprender, melhor não. Tipo assim, melhor nada tipo assim, tem que ser tudo ou nada. Não é assim, entendeu? Mas, tipo, nessa questão de você aprender, sabe? Porque a nossa realidade, quem cria é os nossos pensamentos, entendeu? Falei certo, né? Quem cria a nossa realidade é os nossos pensamentos. Então, quando você passa a aprender, você passa a pensar grande, é outra coisa. E aquilo, a sua vida precisa fazer sentido pra você. Eu sempre falo isso. Porque às vezes você quer, que na pessoa fala, escolha as pessoas que você vai ouvir alguma crítica ou qualquer coisa do tipo. As pessoas que estão te criticando são pessoas que você ouviria conselhos, entende? Porque
nessa questão de ficar buscando, você quer que a pessoa enxergue aquilo que faz sentido pra você, só que não é obrigação da pessoa enxergar isso. Só que quando você começa a passar a deixar as coisas fluírem, entendeu? Entender que na hora certa chega pessoas assim, gente, é incrível. É incrível, tipo assim, um conselho que eu daria é seja você. Seja você, não de um ponto de vista de você ser uma pessoa ruim ou algo do tipo, mas tipo, seja você, porque no lugar certo, como eu já falei, você brilha diferente, só que às vezes até no mesmo lugar que você tá, a vida vai trazer essas pessoas pra você, entendeu? E é aquilo, eu acho isso muito lindo, isso tudo conectado que eu tava escrevendo sobre, que acredite naquilo que as pessoas veem de bom em você, acredite no seu potencial, porque é verdade, entendeu? Às vezes a gente não enxerga, só que tipo, se tem uma pessoa ali que tá falando e tudo mais, você precisa acreditar, é aquilo, tudo é questão da nossa perspectiva, e o ser humano, ele tá meio que fardado, ele, desde que nasceu, entendeu? Tá sempre acostumado a pensar em coisas pequenas, ou tipo assim, pensar de uma forma negativa, e as pessoas até falam, porque como assim, você pode, tipo, se colocar pra baixo, você pode, tipo, falar que você é feia, que você é isso, que você não consegue nada, isso tudo mais, mas que você não falaria isso pra outras pessoas. Mas por que se você falar que você vai conseguir, que você vai chegar em algum lugar, que você é isso, que você é aquilo, por que você não pode falar de forma positiva consigo mesma? Por que você não pode pensar grande num mundo tão enorme como esse, tipo assim, cheio de possibilidades? Por que pensar grande seria errado? Não é, então é por isso que escolha, tipo, as pessoas que você tá ouvindo, porque às vezes as pessoas que. É muito triste isso também, que as pessoas sempre falam que existem pessoas nessa questão. Eu ainda não viajei assim para outros lugares, assim, nessa questão de viajar, passar muito tempo fora e voltar, tudo mais, mas que eu já ouvi, entendeu? Tipo, a Manu falando novamente, que a respeito de você viajar para outro canto, você viver muitas outras coisas, e realmente é isso. E quando você volta pro lugar que você tava, não é mais a mesma coisa. Tipo assim, não é, porque muitas das vezes as pessoas só estão ali, tipo, do mesmo jeito que você saiu, as pessoas estão, entendeu? Tipo assim, vivendo a vida ali. E tá tudo bem, porque cada um tem a sua escolha, entendeu? Cada um, tipo, vive a vida que quer. Mas você, tipo, está aberto pra estar com pessoas que elevam a sua autoestima, pessoas que te amam pelo que você é, pessoas que vêm e que te dão conselhos, tanto que ontem eu ouvi a frase. Se uma pessoa te. Como é que fala? Te apoia, eu acho que te apoia. Se uma pessoa te apoia na vida errada, essa pessoa gosta de tudo, menos de você, entendeu? Então, tipo, ai, gente, é muito lindo, não se limite, não se limite. A vida é cheia de possibilidades, acredite numa vida cheia de possibilidades incríveis esperando por você. Não se sinta mal por ser você, os seus sonhos, aquilo que grita no seu interior é quem você é, a voz dentro de você é quem você é, entendeu? E isso não precisa fazer sentido para as pessoas, não precisa, só precisa fazer para você. Mas na hora que chega as pessoas que pensam igual você, tipo assim, tudo se expande, não de fato por conta daquelas pessoas, mas por causa de você, porque é sobre quem você é, entendeu? Então, pergunte pra si mesmo, o que você tá fazendo que, tipo assim, que não faz sentido pra você? Quem que você tá sendo por conta de crenças de outras pessoas, ou porque outras pessoas são assim, ou porque de você tá se limitando, o porquê de você tá se limitando, por que você tá se limitando de algo que talvez você queira fazer, mas você não faz por medo do julgamento alheio, entendeu? Tanto que eu vou ler pra vocês uma frase aqui que a Manu falou, aqui, ó, que aí vocês pensam também, né? Quando você se trai pra caber no que o outro espera, você vai machucando o seu senso de confiança em si mesmo. Em qual área da sua vida você tá se traindo para caber na compreensão do outro? Ai, gente, sério. Pensem sobre isso e é isso. Tchau, até o próximo vídeo.